para 2025. Resoluções para um novo ano. E eu penso, irmãos, que todo fim de ano é importante a gente fazer dois movimentos. O primeiro deles é olhar para trás, olhar para o passado, fazer uma retrospectiva de como foi o nosso ano. Eu entendo que é uma ótima oportunidade de nós refletirmos sobre a forma como estamos conduzindo as nossas vidas diante dos homens e principalmente diante do Senhor. Avaliar os nossos acertos, os nossos erros, como andam os nossos relacionamentos familiares, nossa vida conjugal, nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, nossos relacionamentos entre amigos, como foi o ano de 2024 e principalmente como foi o nosso relacionamento com os irmãos da igreja, do trabalho que a gente convive mais, da escola, do futebol, da academia. Avaliar como foi o ano de 2024 no sentido de relacionamentos. É importante a gente fazer isso, ver aonde a gente precisa melhorar, aonde Deus nos abençoou muito e tentar manter aquilo. Mas sem dúvida alguma o principal relacionamento que a gente deve avaliar é o nosso relacionamento com Deus. Como foi a nossa vida com Deus nesse ano de 2024? Olhe para o passado, olhe para esse ano. Como foi a sua vida cristã? Eu também penso que nesse primeiro movimento é importante a gente trazer à nossa memória, as nossas lembranças, as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Deus nos abençoou muito, irmãos, muito. É que infelizmente nós temos uma inclinação muito equivocada da gente maximizar os problemas e minimizar as coisas boas que deram certo. A gente tem essa tendência. A gente gosta de enfatizar o que não deu certo, o que deu errado. E a gente não consegue ter aquele olhar de identificar quantas coisas certas aconteceram, quantas coisas boas ocorreram, quantos projetos nós conseguimos realizar. E eu disse dias atrás aqui, que a nossa insatisfação é tão grande, e nós não conseguimos nos satisfazer com coisas cotidianas, coisas que são importantes, mas que a gente já as trata como comuns, que a gente não para refletir que mais um ano se passou e o pão sobre a sua mesa nunca faltou. Alguém aqui passou fome esse ano? Graças a Deus. Alguém aqui teve por necessidade ir para um abrigo, morar debaixo talvez de uma ponte? Alguém aqui teve? Graças a Deus, poderíamos ter. Quantos aqui conseguiram trabalhar esse ano, ainda que seja algum tempo do ano? A maioria. Meus irmãos, são muitas bênçãos. É que nós não conseguimos olhar para essas coisas e vê-las como bênçãos. Mas pergunta para alguém que hoje dormiu debaixo de um viaduto, o quanto ele queria a casa que você tem. Pergunta para alguém que está empregado, se ele estaria insatisfeito. Pergunta para alguém que está desempregado, se ele estaria insatisfeito de ter que trabalhar amanhã, dia 30. Pergunta para alguém que está enfermo no hospital, não podendo comer, se alimentar como gostaria, se ele não gostaria de ter a oportunidade que você tem, de hoje fazer um prato de comida e se alimentar normalmente. Eu poderia citar aqui muitas outras coisas. Então nós temos que fazer uma reflexão. Olhe para trás e comece a identificar quantas bênçãos Deus te concedeu. Mas aí você precisa identificar como bênção coisas como essas que eu acabei de citar. Nós precisamos ter esse olhar, irmãos. Porque normalmente o evangélico, escute isso, ele só classifica como bênção coisas muito grandes.
ganhei um carro, comprei um carro, que bênção. Verdade, é uma grande bênção. Mas não é todo ano que você compra um carro, não é todo ano que você troca de carro. Então a gente tem essa tendência de só classificar como bênção coisas maiores, uma promoção no emprego, uma causa na justiça, uma cura milagrosa. Irmãos, vejamos a bondade de Deus no dia a dia. Você está terminando o ano na casa de Deus, junto com seus irmãos. Você quer bênção maior que essa? Então, olhe para trás e agradeça a Deus. E o outro movimento, o primeiro é olhar para trás, o segundo é olhar para o futuro, para frente. E é muito comum que nessas viradas de ano, a gente crie uma expectativa de um ano melhor. A gente olha para o ano novo e fala, vai ser diferente, novas atitudes, eu vou traçar uma linha de plano, eu vou colocar metas, objetivos, vai ser um ano melhor, eu vou ter novas atitudes. Então a gente começa a planejar, sonhar, e isso é bom, irmãos, isso não é ruim não. Porque todo ano novo dá a sensação de um novo começo. Vou ter um novo começo. Isso é bom, não é pecaminoso. Só que nós precisamos então avaliar quais são esses planos. Bom, é um ano diferente, vai ser um ano melhor, mas em quais sentidos? Em quais áreas você pretende ter um ano melhor? O que você está vislumbrando para o próximo ano? Então, quando você faz o primeiro movimento, que é olhar para trás, você consegue identificar coisas na sua vida que você precisa mudar. Você fala, olha, esse ano não foi muito bom, meu relacionamento com a minha família. Trabalhei muito, fiquei pouco em casa, eu percebi que o relacionamento conjugal foi prejudicado, minha comunhão com os filhos também não foi tão boa quanto foram os anos anteriores. Olha, eu me afastei de alguns amigos que me faziam bem, que cuidavam da minha vida espiritual, que me ajudavam. Olha, esse ano financeiramente eu fui muito desorganizado, não consegui ter um orçamento enxuto, não cumpri com as minhas obrigações, não fui fiel a Deus. Bom, a minha vida espiritual esse ano foi meia boca, ou foi muito ruim, ou foi muito boa. A gente precisa olhar para trás e fazer essas avaliações. E fazendo essas avaliações, a gente tem condições do quê? De projetar novas atitudes para o outro ano. E essas novas atitudes chamam-se resoluções. Nós vamos olhar para a nossa vida pregressa, para 2024, com muita honestidade, fazer uma avaliação sincera, e vamos então pedir a Deus que nos conceda graça para termos novas atitudes. Então nós precisamos fazer resoluções para um novo ano. O que é uma resolução, pastor? Resolução, irmãos, é uma decisão firme. É uma decisão firme e determinada de fazer alguma coisa. É quando você decide fazer alguma coisa, agir de certa maneira, lutar por esses princípios, por esses alvos. Resolução é uma posição que você toma, é uma direção que você escolhe seguir. Você pensa, como eu acabei de dizer, como está a sua vida, o que você precisa melhorar. Então, depois de pensar, você decide. Você decide tomar uma direção na sua vida. Você decide tomar agora uma decisão de ter novas atitudes. E você se compromete a caminhar na trajetória que vai te levar a esse propósito, a esses alvos, a essas metas. Isso é uma resolução. É uma decisão.
É você olhar e dizer: a partir de agora eu sigo esse caminho. No que diz respeito à minha família, eu vou tomar essas atitudes. No que diz respeito à minha vida com Deus, é isso que eu vou fazer. No que diz respeito à igreja, é isso que eu vou fazer. Eu estou firme nessa decisão. Eu vou caminhar por a decisão que eu estou tomando. Isso é tomar uma resolução e seguir avante. E talvez você já tenha feito resoluções para o próximo ano. Normalmente, as resoluções que a gente mais faz é: a partir de 2025, eu vou ter uma dieta saudável. Eu vou me alimentar melhor. Eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. Não é assim? Eu vou comer melhor. Eu vou parar de comer aquelas guloseimas, lanche toda semana, pizza toda semana, bolacha, toda coisa ruim, né, gente? Ninguém gosta disso. Eu vou parar com isso, vou ser equilibrado. Vou procurar uma academia, vou começar a correr com o Guilinho na rua. Não é assim? A gente vai cuidar da saúde. Isso é bom, gente. Talvez você já esteja pensando assim: 2025, eu vou ter uma vida menos agitada. Eu me desgastei demais em 2024. Trabalhei muito, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ter mais tempo com os amigos. Talvez você já fez uma resolução, já sentou, pegou uma planilha, pegou um papel, talvez um lápis, falou: ó, nós ganhamos X, a nossa despesa é essa, nós vamos guardar dinheiro para isso, nós vamos projetar uma casa própria, um carro novo, uma bicicleta, uma moto. Eu vou me organizar, eu vou gerir melhor o meu dinheiro. Poxa vida, que bênção, irmãos. Por favor, faça isso. Tudo isso que eu falei, e poderíamos falar outras coisas, são importantes para a nossa vida. E eu encorajo vocês a pensarem sobre isso. A Bíblia não fala nada a favor e nem contra em fazer resoluções de um ano novo, tá bom? Então você pode fazê-las. Agora, um cristão que decide fazer resoluções, como eu estou aqui encorajando vocês, que tipo de resolução um cristão deve fazer? Todas essas que eu acabei de citar você pode fazer. Mas será que o cristão, um filho de Deus, ele vai se contentar em fazer resoluções apenas no sentido físico e material? Não. O cristão, ele vai fazer resoluções que envolvem diretamente a sua vida com Deus. Quer ver um texto? 1 Timóteo 4, verso 8. 1 Timóteo 4, verso 8. Diz assim: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha o que Paulo falou, irmãos. Pois o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo é contra o exercício físico? Não. Para pouco aproveita, mas é proveitoso. Paulo não está nos desencorajando a não cuidarmos da nossa saúde, mas ele está nos ensinando a entendermos que é uma vida piedosa, uma vida com Deus, deve ser a nossa maior preocupação. A essência da nossa vida é comunhão com Deus. O nosso principal propósito de vida é comunhão com Deus. Então Paulo está encorajando aqui Timóteo a cuidar da saúde, mas acima de tudo, em ter uma vida piedosa. E por que é importante eu citar isso? Porque nós somos extremistas. A gente é assim, fica anos de saúde, anos, como que não presta, não caminha, não vai na academia, deita no sofá e fica na Netflix o dia inteiro, fica com o celular na mão, e a gente vai se perdendo, a saúde vai embora. Aí,
a gente fica doente. Aí o médico fala, ó, se você não tomar um jeito, filho, você vai, ó, partir logo. Aí a gente, opa, agora eu vou mudar. Aí a gente então vai para a academia, vai fazer corrida, a gente começa a comprar as coisas saudáveis, a gente desperta, só que aí a gente centraliza toda a nossa força, toda a nossa energia, nosso foco só nisso. E deixa a vida espiritual de lado. Aí, dia de culto, a gente quer ir fazer exercício físico. Dia de culto, a gente quer fazer aquilo que poderíamos fazer em outro horário. Aí a gente sacrifica vida de oração, leitura bíblica, porque a gente está com o pretexto de cuidar da saúde. A gente não pode ser desequilibrado assim, a gente precisa ter um equilíbrio. Vamos cuidar da saúde, vamos organizar a nossa vida financeira, vamos trabalhar, vamos fazer uma renda extra, mas sem descuidar daquilo que é mais proveitoso, que é a piedade. O que vai nos adiantar ter saúde boa, dinheiro no bolso, bens materiais, e perdemos aquilo que é mais central na nossa vida, que é vida com Deus, comunhão com Deus. E quando a sua vida espiritual, a minha vida espiritual não está bem, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Quando você não está bem espiritualmente, financeiramente você vai ver prejuízo. Porque o seu modo de ver o dinheiro e gastar o seu dinheiro não está banhada pela graça, não está banhada no temor de Deus. Então nós somos muito extremistas. Por outro lado, há aqueles que falam, esse ano eu vou pegar firme com Deus. Eu não falto mais um culto, eu vou ler todo dia, eu vou orar todo dia. E é isso aqui que ele faz. Ele descuida da família. Ele descuida da saúde. Então nós não podemos ser extremistas. A gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa ser sensato em todas as coisas. E não abraçar uma com muita força e veemência e descuidar da outra. Precisamos ter um equilíbrio, cuidar de tudo com graça, com poder de Deus. E eu queria ver com vocês, irmãos, um exemplo de um homem nas Escrituras que fez uma espécie de resolução, que tomou uma decisão, que fez um propósito no coração e que Deus o abençoou. Esdras capítulo 7. Então um cristão, ele inicia um novo ano fazendo resoluções, mas o cristão tem como principais resoluções vida piedosa. Ele quer isso, ele almeja isso, ele deseja isso. Esdras 7, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Em outra tradução diz assim, pois Esdras tinha decidido. Uma resolução é o que é, irmãos? Uma decisão. Eu estou tomando uma decisão. Eu vou traçar uma trajetória e vou trilhar por ela nesse novo ano. E eu vou me comprometer com essa resolução e fazer o que for necessário para me cumprir essa resolução. Então, ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Deixa eu falar um pouquinho sobre Esdras, do contexto. Irmãos, Esdras está num momento muito crucial da história de Israel. Como vocês sabem, Israel, depois de Salomão, na gestão do seu filho Roboão, Roboão assumiu o reinado de Israel, e no reinado dele, Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, que ficou conhecido como Israel,
eles foram subjugados pelos assírios em 722 a.C. Eles foram levados cativos para a Síria. Passados-se aproximadamente mais de 100 anos, o reino do sul, conhecido como Judá, também foi levado cativo, não pelos assírios, mas pelos babilônios. E tudo isso porque eles desobedeceram a Deus, se inclinaram à idolatria, fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus. Deus levantou profetas e eles não ouviram os profetas, não ouviram a pregação, não ouviram a mensagem. E Deus então trouxe juízo sobre o seu próprio povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O reino do sul, que é a história onde Esdras se enquadra, eles foram deportados para a Babilônia em 606. Eles foram, na verdade, deportados em 3 momentos distintos: 606, 597, 586, tudo aproximadamente. E passado-se o tempo, lá em 539, o império da Babilônia caiu. E quem assumiu as rédeas do governo mundial foi o Império Medo-Persa. O rei Ciro, ele conseguiu derrotar a Babilônia. Em 530 aproximadamente, por ele ter uma política diferente da Babilônia, porque a Babilônia, ela chegava num país, ela destruía aquele exército, ela vencia aquele país e pegava boa parte dos seus cidadãos e transportava, levava cativo a sua capital, a Babilônia. Distribuía entre o seu império babilônico, mas eles tiravam as pessoas do seu ambiente natural. Já o imperador Ciro, ele tem uma outra política. A política dele é subjugar os inimigos, destruir os inimigos, mas manter os sobreviventes nos seus próprios países. Então a ideia deles não era fazer esse transporte. E Ciro, tendo isso em mente, ele concedeu o retorno daqueles que gostariam de voltar para Judá. Então, ele permitiu que os israelitas, aqueles que quisessem, voltassem para Jerusalém e reconstruísse Jerusalém. E lembrando que quando a Babilônia venceu Jerusalém, a Babilônia destruiu a cidade, os muros, o templo de Salomão, a 7ª maravilha do mundo antigo. Ela foi completamente destruída esse templo. E aí, Ciro permite o retorno. E o primeiro retorno foi sobre a liderança de Zorobabel. Zorobabel, eu estou resumindo aqui, eles conseguiram reconstruir o templo, parte da cidade, e ali ficou. Entretanto, não houve uma reestruturação espiritual. O povo tinha templo, a cidade estava melhor, mas não tinha vida espiritual. Então, depois que Zorobabel voltou para Jerusalém e fez toda essa reforma estruturária no sentido físico da coisa, passou-se aproximadamente 50 anos, de 50 a 60 anos, então uma segunda leva de judeus volta para Jerusalém. Olha quanto tempo depois. E nessa segunda leva, quem está voltando é Esdras. Nós vamos ler daqui a pouco um pouquinho sobre isso. E Esdras está voltando com uma missão diferente de Zorobabel. Ele precisa restaurar o culto a Deus. Ele precisa restaurar a espiritualidade de Israel. Ele vai então para Israel, para Jerusalém, para ensinar a Bíblia, para levar o povo a entender a Bíblia. E por último, a terceira leva foi com Neemias, que também foi na época de Esdras, só que ele foi um pouquinho depois. Neemias já foi com uma outra missão, ele foi reestruturar os muros da cidade. Então veja, foram 3 momentos em que os judeus retornaram a Jerusalém. E nós vamos nos concentrar em Esdras.
Porque esse texto que você leu, abra em Esdras capítulo 7. Ele está indo para Jerusalém com essa missão de restaurar a espiritualidade do povo. Ele foi liberado pelo imperador Artaxerxes. Aqui já não era Ciro, Ciro já havia morrido. E olha o capítulo 7, verso 1 ao 9. Com tudo isso em mente, leamos esse texto. E passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, perceba que o rei Ciro já morreu. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zacarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Tudo isso aqui para provar que Esdras é descendente sacerdotal, tá? Ele era um sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. O que era um escriba? Escriba, eles eram copistas. Hoje, irmãos, você tem esse livro maravilhoso. Olha que fácil para nós termos acesso a esse livro. Você pega ele na internet, nos aplicativos. Mas lá atrás não era assim. Lá atrás, os livros eram feitos em papiro, depois pergaminho. Então eram rolos enormes. Um livro da Bíblia era uma coisa gigantesca. Era muita coisa. Então, o que um escriba fazia? Para preservar a tradição e a fidelidade à palavra de Deus, eles copiavam do original. Então eles pegavam o texto que, por exemplo, foi escrito por Samuel, e eles copiavam na íntegra. Eles eram copistas. E por tanto copiarem as escrituras, eles se tornaram especialistas na lei, doutores na lei. E Esdras é um destes. Ele era um escriba hábil, alguém que entendia a lei de Moisés. Então vamos continuar. Que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto ele pedira. Ele pediu algumas coisas ao rei, o rei lhe concedeu e ele partiu. Foi para Jerusalém. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. 4 meses de viagem. Pois no primeiro dia do primeiro mês, foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Preste bem atenção, irmãos. Como eu disse, Esdras era um escriba, alguém que já estava se dedicando à palavra de Deus, correto? Mas quando ele entende o propósito de Deus na vida dele, quando ele entende que Deus o havia escolhido para ir a Jerusalém e restaurar o povo às Escrituras, a uma espiritualidade verdadeira, autêntica, sadia, verso de número 10, ele faz uma resolução, porque Esdras pôs no coração o propósito, resolução a gente pode dizer que é um propósito, de buscar a lei do Senhor. Em outra tradução, pois Esdras tinha decidido dedicar-se. Resolução é você tomar uma decisão e baseado nessa decisão você se dedica a cumpri-la, a realizá-la. E qual é a decisão, qual o propósito que Esdras pôs no seu coração? 3.
e todas elas envolvidas com a Bíblia. Primeiro, buscar a lei do Senhor. O que é buscar a lei do Senhor? É estudar a lei do Senhor, é entender a lei do Senhor mais e mais, e não apenas entender, estudar a lei do Senhor, mas ele diz praticá-la, obedecê-la. Esdras, assim como Tiago depois na sua epístola, deixa claro que não adianta nada a gente ser só ouvinte, a gente só entender e não obedecer, isso não serve para nada. A gente precisa entender, compreender e obedecer. Então Esdras pôs no coração: eu quero entender melhor a lei, mas eu quero obedecer a lei. Mas não só isso, eu quero ensinar a lei aos israelitas. Então eu quero entender, obedecer e ensinar. Repete comigo: entender, obedecer. Quero compartilhar. Que resolução, que coisa mais linda. Mas veja que o texto vai dizer, porque Esdras tinha preparado o seu coração, em outras traduções, ou pôs no coração. Irmãos, o coração no Antigo Testamento indica todo o nosso ser. Esdras tomou uma decisão de todo o seu ser, de se entregar plenamente, completamente à lei de Deus. Ele não ia se entregar pela metade, como a maioria de nós se faz. A maioria de nós é assim: a gente é um cristão, mas não se entrega completamente. Tem muita gente que está na igreja, mas está no mundo ao mesmo tempo. Ele gosta de estar aqui, mas de segunda a sábado ele é ímpio, ele vive como alguém que não teme a Deus. E Esdras, ele está colocando no coração dele, todo o seu ser, entender a Bíblia, obedecer a Bíblia, viver a Bíblia e explicar a Bíblia, compartilhar a Bíblia. Essa foi a resolução. O que é resolução? É quando você toma uma decisão firme sobre algo. É quando você decide agir de certa maneira. O que é uma resolução? É uma posição que nós tomamos. É uma direção que nós escolhemos. Nós pensamos na nossa vida e depois de uma reflexão a gente toma uma decisão. E tomando essa decisão, a gente se compromete a caminhar para que essa decisão seja cumprida, para que o nosso propósito seja alcançado. Esdras pôs isso no coração. Essa foi a resolução de Esdras: entender, obedecer e ensinar. Quem puder, depois leia o livro de Esdras. Do capítulo 7 ao 10 é o momento que Esdras vai para Jerusalém. Depois você lê Neemias, porque Esdras também está lá no livro de Neemias. Eles eram contemporâneos. E o que aconteceu? Esdras colheu frutos maravilhosos dessa resolução, irmãos. Esdras chegou em Jerusalém, e Neemias para mim é uma das passagens mais lindas que tem nas Escrituras. Ele abre o texto, irmãos, e ele fica mais de 6 horas pregando. O povo está impactado com a palavra. Esdras prega de uma forma clara, com poder, com autoridade. O povo é levado por Deus ao arrependimento dos seus pecados. O povo chora, o povo se quebranta. E o povo se compromete a mudar de vida, a abandonar os seus pecados. Depois você vai lá e pesquisa quais eram os pecados que Israel estava cometendo. E o povo está tão impactado com a pregação de Esdras, que eles vão deixar tudo o que for necessário para servirem a Deus de verdade. Alguns chegam a dizer que o maior avivamento já visto foi aqui, com Esdras.
E avivamento sem palavra não é avivamento. Você pode ter um culto agitadinho, um culto legal, mas avivamento é quando o povo é levado a Deus pela sua palavra, ao arrependimento dos seus pecados, uma mudança de vida, e uma coisa gloriosa acontece no meio do povo dele. Avivamento é ouvir a palavra, ser cortado por ela, ser impactado por ela, e tomar uma decisão de mudar de vida, de servir a Deus verdadeiramente. E foi o que aconteceu com Israel, porque Esdras fez uma resolução de entender, de viver e ensinar a palavra de Deus. Eu quero encorajar você, querido irmão, a colocar no seu coração resoluções relacionadas à sua vida espiritual. Você que é casado, a ter um casamento espiritual. Nós que somos pais, a sermos pais mais espirituais. Eu quero encorajá-los a ter uma vida com Deus abundante, superlativa. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus nos escolheu. E pode ter certeza que a sua satisfação plena, a sua alegria plena, só será possível quando você estiver vivendo o propósito de Deus na sua vida. Quando você realmente estiver vivendo dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente desfrute dEle, que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente se alegre nele. Então você e eu precisamos ter resoluções nesse sentido. E deixa eu repetir, não tem problema você querer fazer resoluções físicas, financeiras, sobre a sua vida acadêmica, estudantil, não tem problema. Mas cuidado para você não fazer resoluções apenas nesse sentido, porque fazer resoluções só nesse sentido, o ímpio também faz. E sem que a gente perceba, a gente vai adotando um estilo de vida mundano. E a nossa comunhão com Deus fica lá em segundo plano, para alguns até em último. Está em último. Só que o ímpio não sabe e não conhece, nem deseja obedecer o que Jesus disse em Mateus 6,33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. O que a gente normalmente faz, irmãos? Vamos buscar as demais coisas em primeiro lugar. O reino de Deus, comunhão com Deus, vida com a igreja, se tiver tempo. Você não pode, nem eu, fazer resoluções apenas no sentido físico, no sentido material, familiar, e não pensar no sentido espiritual. Então eu quero que você faça uma análise, olhe para trás, o ano 2024. Veja como foi a sua vida com Deus. Você viveu uma fé fervorosa? Como foi seu compromisso diário com a oração e a leitura bíblica? Em relação aos cultos, você esteve mais presente ou ausente? Tem pais que não podem dizer aos filhos: amem a igreja, porque nem eles demonstram amar a igreja. Qual a importância do culto para você? Quantas quintas-feiras você ficou em casa? Ou preferiu fazer outras atividades secundárias que poderiam ser feitas em outro momento? Em relação à igreja, você foi um cristão comprometido com os seus irmãos e com a liderança? Você honrou a Deus financeiramente? Você deu frutos no reino de Deus? Quantas vidas você evangelizou? Quantas pessoas você teve o privilégio de trazer à igreja?
olhe para o seu ano de 2024, faça essa avaliação, e no sentido espiritual, olhe para o futuro, no 2025, e trace resoluções em coisas que você precisa melhorar. Eu espero, irmãos, ter convencido vocês de fazer resoluções para um 2025 melhor. Eu espero ter encorajado vocês a saírem daqui pensativos. E para encorajá-los ainda mais a entender o que é uma resolução, quero compartilhar aqui algumas resoluções do pastor Jonathan Edwards, que inclusive no culto retrasado, eu incentivei vocês a procurarem na internet. Ele fez 70 resoluções, 70 decisões, 70 coisas que ele decidiu colocar em prática na sua vida. Para quem não conhece Jonathan Edwards, ele era um pastor americano, e ele nasceu em 1703, e em 1722, ele assumiu a primeira igreja dele como pastor em Nova York. Ele saiu da sua cidade natal e foi para Nova York. Um jovem, 18 anos. E em meio a essa mudança tão grande na vida dele, um momento de incerteza, de medos, ele então começa a escrever essas resoluções. Ele as escreveu em 722 e 723. 1722 e 1723. E ele escreveu 70, não vou ler as 70. Eu escolhi apenas algumas. Mas antes dele escrever as 70 resoluções, ele fez um prefácio, uma introdução. E eu quero que você atente ao que ele diz, porque sem esse prefácio, a gente não consegue compreender o que de fato um cristão deve fazer com resoluções. Olha o que ele disse, abre aspas. Estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Abre aspas. Você veja que ele reconhece que ele é incapaz de cumprir as resoluções que ele vai escrever, se Deus não manifestar a graça dele, se Deus não o capacitar. Porque quando a gente fala de resolução, meta, a gente foca muito na nossa autodeterminação, na nossa força. Eu vou conseguir, a partir de agora eu vou mudar, eu por mim mesmo. E não é bem assim. O cristão, ele sabe, para qualquer mudança na vida dele, ele precisa da ajuda de Deus. Talvez você já começou anos dizendo, eu vou mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você ouve profissionais do coaching, você ouve vídeos motivacionais. Em alguma medida eles podem ser úteis. Mas o que mais vai te ajudar é o joelho dobrado e pedindo, Deus, me capacita a mudar. Me dá poder para essa mudança. Me ajude a obedecer e viver essas resoluções. Senão você pode cair num engano de achar que você é autossuficiente para cumprir essas resoluções. Jonathan Edwards deixa claro que ele só conseguiria cumprir aquelas resoluções se Deus o capacitasse. Ele sabia da sua incapacidade, da sua insignificância. E Jonathan Edwards, para quem não conhece, além de ser um dos grandes pastores na história da igreja, ele é considerado por muitos o maior filósofo dos Estados Unidos até hoje. Nós estamos falando de alguém muito capaz, de alguém muito erudito, e que está dizendo, eu não sou capaz de obedecer, de viver essas resoluções, se Deus não me capacitar. Então deixa eu ler as resoluções aqui, não todas. De 70 eu escolhi algumas, e no final eu quero falar de outras resoluções, já estamos no final, de outros irmãos cristãos que fizeram, e que você pode sair daqui dizendo assim,
eu vou abraçar algumas delas. Por isso que eu falei para você, nós vamos colocar esse sermão o quanto antes, para você depois visitar o sermão e você conseguir pegar essas resoluções e anotá-las. Primeira resolução de Jonathan Edwards, agora eu vou ler, eu preciso que vocês prestem bem atenção. Resolvi, uma resolução é resolver. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que senti ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Ele quer viver para a glória de Deus, ele quer ser beneficiado também com o estilo de vida dele, e ele quer abençoar pessoas, não importa o que ele tenha que fazer, não importa a dificuldade, não importa quão difícil será, ele quer viver para a glória de Deus, quer viver uma vida abundante, uma vida superlativa, mas que também atinja a humanidade em geral. Outra resolução: resolvi arrepender-me caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas, e confessar cada falha individualmente, assim que cair em mim. Ele disse que ele vai se arrepender por não cumprir uma ínfima parte de qualquer resolução que ele propôs. Ele vai confessar e pedir perdão a Deus. Outra resolução: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Irmãos, quando eu li isso aqui, veio como uma espada na minha alma. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. E aí eu fiquei pensando no tempo que a gente perde no celular. Resolvi pensar e meditar bastante, e em todas as ocasiões, sobre minha própria morte, e sobre as circunstâncias relacionadas com a morte. Resolvi também, assim que sentir um mínimo de gratificação, ou deleite de orgulho, ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto, que é aquele pretexto, não estou falando mal, só estou comentando. Então, em nenhum pretexto ou circunstâncias, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Outra resolução: resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Repito, resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. Dieta. Vocês ouviram isso, irmãos? Resolvi manter a mais restrita temperança. Temperança o que é, irmãos? Domínio próprio. Em tudo que como e tudo quanto bebo. Resolvi que sempre que encetar e cair por um caminho de concupiscência, de pecado, voltar atrás
e achar a sua origem em mim. Tudo quanto origina em mim tal coisa. Depois de encetar por uma via cuidadosa e precisa de nunca mais tornar a fazer o mesmo, e de orar e lutar de joelhos e com todas as minhas forças contra as origens de tais ocorrências. Ele quer lutar contra o pecado. Ele quer identificar o que levou ele àquele pecado e vai lutar de joelhos. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Resolvi inquirir todas as noites, isso aqui é importante, tudo é importante, né? Mas olha isso. Resolvi inquirir todas as noites ao deitar-me, onde e em quais circunstâncias fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, mês e semana. Olha o que ele está falando. A cada noite ele vai fazer uma retrospectiva do dia dele. Como foi o comportamento dele, como ele viveu naquele dia. Então ele vai fazer essa recapitulação e vai ver os pontos que ele precisa melhorar. Resolvi inquirir de mim mesmo no final de cada dia, de cada semana, mês e ano, onde e em que áreas poderia haver feito melhor e mais eficazmente. Cara, resolvi que com frequência renovarei a minha dedicação de mim mesmo a Deus. O mesmo voto que fiz no meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja. Resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento de minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. Estou terminando já, irmãos. Falta só 3. Resolvi que a falta de predisposição, aquela falta de energia, de vontade, nunca me torne relaxado nas coisas de Deus, e que nunca consiga retirar a minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Resolvi que depois de situações aflitivas, momentos difíceis da vida, né? Avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser, e que bem me adveio através dessas mesmas situações. O que ele está dizendo? Em cada sofrimento que eu passar, eu quero ver o que eu aprendi com o sofrimento. O que Deus fez em mim através do sofrimento. E por último, que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu fale. Efésios, né? Que haja graça sempre que eu abrir a boca. Essas são as resoluções de Jonathan Edwards. Você pode ir lá no Google, resoluções de Jonathan Edwards, você vai pegar 70 completas. Agora, para finalizar de fato, outras resoluções mais contemporâneas. Prometo, com toda a minha alma e força, fazer tudo para a glória de Deus. Este será o meu principal alvo. Por ele gastarei todo o meu tempo, recursos, dons e talentos. Adorarei e bendirei ao Senhor em todo o tempo. Prometo servir a Cristo, meu Senhor e Salvador, com amor, fidelidade e retidão. Prometo usar com maior diligência os meios de graça pelas quais o Senhor Jesus Cristo comunica as suas mais ricas bênçãos para o seu povo. Tomarei toda a armadura de Deus a fim de poder resistir todas as ciladas do diabo, mortificando a carne e as suas paixões, sendo santo assim como ele é santo. Prometo ler a Bíblia toda durante o ano, estudar, meditar, refletir e decorar seus ensinos. A palavra de Deus será lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Com auxílio e iluminação do Espírito Santo, buscarei a Cristo,
razão de ser de toda a Escritura, a perfeita lei do Senhor que restaura a minha alma, o testemunho fiel que me dá sabedoria, o justo preceito que alegra o meu coração, o puro mandamento que ilumina os meus olhos, o mais doce mel que sacia minha fome espiritual. Prometo que a oração terá um lugar todo especial na minha vida cristã. Neste novo ano, prometo orar mais. Orarei sozinho, orarei com o meu cônjuge, orarei com os meus filhos, orarei com a minha família, orarei com os irmãos nas reuniões de oração da igreja. A oração será para mim a primeira e não a última atitude que tomarei todos os dias. Prometo me dedicar mais à minha família, amar meu cônjuge, meus filhos, meus pais e demais parentes, dando-lhes a devida atenção e servindo da melhor maneira possível. Prometo a ter um comprometimento maior e mais intenso com a minha família cristã, amar a igreja, servir meus irmãos, ajudá-lo em suas necessidades e dificuldades. Amarei e honrarei o dia do Senhor, domingo, e o seu culto. Apoiarei todas as programações da igreja e serei uma bênção para os meus irmãos. Finalmente, prometo viver pela graça somente. Não darei um passo sequer. Não tentarei cumprir qualquer uma dessas resoluções, confiando em meu próprio braço. Antes, descansarei e dependerei inteiramente do Senhor, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O último versículo e a gente ora. Eu encorajei vocês a viver uma vida melhor em 2025, no sentido espiritual, físico, familiar, financeiro. Eu encerro esse sermão lendo esse texto. Paulo disse aos Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós somos encorajados nessa manhã a agradecermos ao Senhor pelo ano que se passou, mas também identificarmos não somente as bênçãos, mas aquilo que precisamos melhorar, aquilo que erramos, que pecamos, aquilo que deixamos aquém daquilo que realmente era necessário ser feito. Fomos encorajados a partir dessa reflexão a fazer resoluções, e vimos na tua palavra um homem que tomou uma resolução por vida, que foi Esdras. Ele decidiu no seu coração a estudar a palavra, a obedecer e viver a palavra, e ensinar a palavra. O Senhor capacitou Esdras e ele conseguiu viver isso. O Senhor capacitou Esdras e usou Esdras, e o resultado foi um grande avivamento. Vimos também as resoluções do teu filho, o pastor Jonathan Edwards, e no final fizemos outras resoluções. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros crentes, crentes fervorosos, que amem ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não nos permita viver uma vida cristã morna, no pecado, numa frieza, descomprometido com o Senhor e com a igreja. Ajuda-nos a sermos cristãos fervorosos, dentro do nosso lar, da nossa família, do nosso trabalho, que as pessoas vejam o nosso comportamento, as nossas boas obras, e como Jesus disse, glorifique o nosso Pai que está nos céus. Capacita-nos, Senhor. E assim como Jonathan Edwards,
nós reconhecemos que não seremos capazes de cumprir uma única resolução se o Senhor não manifestar a sua graça. Nós somos pobres, Senhor. Nós somos pequenos. Somos pecadores. Mas pelo Teu Espírito que habita em nós, pela Sua graça que se manifesta na vida do Seu povo, nós temos esperança de viver um ano melhor, uma vida abundante na Tua presença. Ajuda, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Vamos ficar